cabeça para fora. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Exatamente, depois de um mês sem o meu podcast, este mês voltou o tão esperado podcast por mim mesmo, né? Porque é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer, como eu já vos disse, que é um vídeo onde eu deixo tudo que está na minha mente para fora. E o tema principal do vídeo de hoje que eu estava aqui a pensar, eu estava a pensar no tema e depois decidi gravar o podcast. É um tema que eu acho que está na cabeça de toda a gente. Acho que não passa um dia na vossa vida atualmente que não pensem nesse tema. Já podem saber o que é, porque vocês em qualquer lado vão às notícias aqui, têm notícias sobre esse tema, vão lá para fora, vocês lembram-se. Porquê? Porque têm de usar uma coisa derivada desse tema. Por muitos já devem ter adivinhado, é claro que é Covid-19, o Covid-19. É um assunto bem complicado de se falar, principalmente depois de tantas mortes ao longo de um ano. Já estamos já há um ano e tal. Esta pandemia começou em 2019, mas aqui na Europa, na parte da Europa, começou em março de 2020. Começou lá para o meio de março. Eu lembro-me da data, e foi no meio de março, que foi nos meus anos. Foi nesses dias dos meus anos. E então, por isso ficou tão marcado. Uns dias antes, no dia 7 de março, se não me engano, eu postei um vídeo aqui no canal a falar sobre o Covid-19. Para ser mais exato, conspirações, que antigamente era só conspirações. E quando fiz aquele vídeo não esperei que se tornasse o que se tornou hoje. É que hoje vocês já não dormem sem pensar nesse tema. Vocês já não passam um dia sem se lembrar que existe o Covid-19. Eu nesse vídeo até dei algumas sugestões de como os proteger. Nessa altura ainda nem máscara sonhava em ter de usar. E agora é uma coisa tão sufocante. É bem complicado, eu nem sei como é que me tocar nesse assunto. Mas é um assunto que, como já passou tanto tempo, já estamos tão habituados, que acho que já nem nos afeta. Afeta, mas não nos afeta. Não sei se deu para entender. Eu quando fiz aquele vídeo, como eu estava a dizer, eu não esperava. Dias depois daquele vídeo, eu fiz dia 7, 5 dias depois, no dia 12 ou 13. 13, que foi uma sexta-feira 13, acho eu. Se eu lembro-me bem, até vou conferir, mas acho que foi uma sexta-feira 13. Exatamente, uma sexta-feira 13. Dia do azar. Acho que foi por causa disso então. No dia 13, passando 5, 6 dias depois daquele vídeo, o mundo todo desmoronou. Exatamente. Parece que a partir desse dia, a cada dia que passava, só mais notícias eram-nos apresentadas nas notícias. A primeira coisa que eu e os outros estudantes acharam muito fixe foi que ficámos 2 semanas sem aulas. Anunciaram que ficaríamos 2 semanas, só apenas 2 semanas, sem aulas. E isso para toda a gente foi fantástico. 2 semanas sem fazer nada, yeah! Mesmo estando em aulas online, mas mesmo assim 2 semanas sem fazer nada. Yeah, ok. Primeira semana, tudo muito fixe. Segunda semana, continua a ser fixe, até que quando eram para voltar para a escola, deram mais 2 semanas em cima. Mas mesmo assim, olha, mais 2 semanas. Muito divertido. Ficar em casa, sem escola. Principalmente eu, né? Achei muito divertido. E foi. Muitos não gostaram do confinamento. Não gostaram do tempo que houve sem aulas. Eu, em particular, adorei. Porque não é um sítio que eu gosto muito de ir. Então ter aulas em casa, ter os meus próprios horários para fazer aquilo que quero. Mesmo assim tendo as aulas online, nos horários certos. Mas tendo a liberdade de não precisar de sair de casa, tanto tempo de caminho e depois voltar. Em casa era muito mais fácil, nós tínhamos muito mais tempo para nós mesmos. Sei que para muitos isso foi mau, porque muitos entraram em depressão, começaram a ter ansiedade e outras coisas por causa de ficar tanto tempo isolados em casa. Mas nem toda a gente foi assim. Eu principalmente, claro que teve os efeitos negativos, mas gostei. Estou a ser um pouco hipócrita a dizer isso, mas já. Mas como foi, depois desse um mês em casa, meteram mais um mês em casa. Eu fiquei de março a maio sem aulas, a ter aulas em casa, com tudo fechado, nenhuma loja aberta, nenhum café, nenhuma discoteca, nada. 2 meses. E antes da pandemia, quando ainda estava só lá na China, quando nós pensávamos que ia só ficar na China, por exemplo em fevereiro, eu lembro-me que dia 29 de fevereiro, o último dia do mês, um sábado, fui ao concerto de Fernando Daniel e lá, nessa altura, já estava bastante popular o tema. O tema já era falado na maior parte do mundo, mas estava lá mais para a China.
para o Oriente Médio. Não será falado muito aqui. Era falado aqui, só que nós sempre pensámos, isso nunca na vida vai chegar aqui. Nunca nos vai afetar a nós. É o que pensamos sempre. Nós nunca vamos ser afetados. Mas a realidade é completamente diferente. Eu com o meu irmão até fez uma brincadeira que quando estávamos lá no concerto, estávamos todo mundo junto, estávamos na porta e queríamos lugar mais para a frente, como é claro. O meu irmão até começou a tossir, a fingir que tinha Covid-19, onde isso tudo era apenas... Pensávamos que era uma brincadeira porque não nos ia afetar nunca na vida a nós. E duas senhoras que estavam lá até tipo ficaram ali a falar uma com a outra, a fofocar uma com a outra, a dizer, é melhor sairmos daqui, é melhor irmos para lá. Mas nessa altura não sabíamos que nos ia afetar tanto como nos afetou. Porque nessa altura só estava na China, depois começou em março, começou a afetar cada vez mais a população até virar uma pandemia. E voltando ao tema atrás, ficámos 2 meses em casa. Eu gostei de ficar 2 meses em casa, ficava com a família, né? E era sempre coisas boas, nós tivemos tempo para nós, tempo para ver aquelas séries perdidas que nós não tínhamos tempo para ver antes. Tivemos tempo para nos conhecer melhor a nós próprios. Muitas pessoas depois desse tempo começaram-se a conhecer a elas próprias mais, mas para outras pessoas também foi muito solitário. Ficavam em casa, sozinhas, presas. Mas eu acho que essas pessoas não foram as que foram mais afetadas. Sim, foram afetadas mentalmente, mas acho que não foram as que ficaram pior nesta história. As que ficaram pior foi as que viram a morte dos membros da família. Isto está a ficar muito pesado. Os que viram avós a partirem mais cedo, entes queridos que já não... que simplesmente foram com uma coisa que ao começo parecia ser uma brincadeira, só que a cada dia que passava, menos. Foi cada vez sendo menos uma brincadeira e fomos levando mais a sério. Porque quando nós vimos que afetou, que nos ia afetar a nós, à nossa família, à nossa bolha, às nossas pessoas ao nosso redor, aí acho que a maior parte das pessoas meteu a mão na consciência e decidiu agir. Decidiu seguir as regras. Mesmo que agora atualmente já não esteja a fazer efeito, né? Agora há pessoas que já nem não ligam mais para isso, é como não existisse mais. Mas vamos chegar a esse ponto. E como estava a dizer no começo, tipo, esvaziaram os supermercados porque estavam com medo que ficássemos em casa, que acontecesse um ataque zombie ou alguma coisa assim, então levaram tudo, principalmente papel higiênico. Que também tenho um vídeo a falar sobre isso, que é bastante engraçado, que é o coisa para fazer a quarentena, acho eu, que vou deixar aqui em cima no i. Essa parte foi engraçada. Foi. Mas não foi só coisas positivas. Houve várias coisas negativas, como eu estava a falar há bocado, de que perdemos muitas pessoas do nosso mundo. Muitas pessoas foram mortas por causa desta pandemia. Não foram, mas estão a ser. Muitas pessoas estão a morrer ainda nesta pandemia. Muitas pessoas ainda. E há em muitos países, por incapacidade do presidente delas, que morrem milhares por dia. Muitos devem estar a chutar. Os países que estão mais afetados neste momento é a Índia, que lá é um assunto complicado lá, porque já acho que nem tem na rua há corpos espalhados mortos, já não tem onde meter tanto corpo morto. E o segundo país com mais mortes é o Brasil, por incompetência do presidente deles. Que, sim, não vou chegar ao ponto de falar de política aqui. Sim, não gosto do presidente deles. O que ele tem feito neste tempo de pandemia tem sido horrível. Acho que não sou o único que concorda com isso. A maior parte das pessoas também concorda, menos os bolsominions, que esses aí sim estão sempre com eles. Não sei como, depois de ser responsável por tantas mortes, mesmo assim ainda o apoiam. Complicado. Já passou um ano e ele continua a não fazer nada. Continua a não comprar as vacinas, a dizer que as vacinas, quem tomar a vacina vai virar um jacaré. Isso foi ao começo, quando saiu as vacinas. Até agora ninguém virou um jacaré, graças a Deus. E até hoje ele não faz nada. Até hoje ele faz conta que não existe, diz que é só uma gripezinha. Mas que não é.
as milhares de mortes que acontecem por dia provam o contrário, que não é só uma gripezinha. Este assunto é muito abrangente. Este assunto dá para ir para várias direções, porque há muito para falar sobre este tema. Atualmente sim, já estamos melhor. Não lá no Brasil, nem na Índia, mas aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Nessas partes está melhor. Tipo na Austrália, que há dias que registram 0 mortes, porque fecharam todo o país, fizeram uma quarentena geral, e quando acontece um caso, metem logo em isolamento as pessoas, e assim ficaram muito bem. Ou os Estados Unidos, que estes dias atrás, nos Estados Unidos, as pessoas que tomaram já as 2 doses da vacina podem tirar a máscara dentro e fora das lojas, na rua e tudo, podem andar sem máscara, pelo simples fato de a maior parte da população já estar vacinada com as 2 doses. Que é impressionante, não é? Como no Brasil, que vai ser difícil todas as pessoas serem vacinadas. Vai ser uma coisa muito difícil de acontecer, exatamente por causa do presidente que tem de não querer comprar vacinas porque diz que eles viram jacarés, né? Whatever. Esperamos que também na Índia melhore, porque como está hoje em dia na Índia, pela rua, mortes, pessoas lá caídas, mortas com Covid, porque já não têm onde meter. Isso é... Não consigo imaginar como isso é. Parece que estamos tipo há 100 anos atrás, onde tinham, ou mais ainda, onde tinham lixo cá fora e as mortes porque não sabiam onde meter. Parece tipo o cenário de guerra, quando havia a guerra e estavam lá os corpos deitados, né? Que era uma guerra. Isso é triste, é... Dói ver isso. Dói ver que tipo, aqui mais da Europa, as coisas estão a abrir, os cafés, lojas, escolas, está tudo a abrir. Está tudo a voltar ao normal, mesmo que ainda tenhamos de usar máscara, nem tenha todas as pessoas vacinadas, mas está tudo a abrir, que é uma coisa já boa. Estamos a avançar, estamos a dizer que está tudo a diminuir e estamos a conseguir avançar, está tudo a abrir. O principal motivo também é por dinheiro, né? Porque com as coisas fechadas a economia desce, e então é claro que tem a de abrir, mas por outro fato sim, daqui estar a melhorar, mesmo que em outros países, como eu disse, na Índia e no Brasil, cada dia estar pior, cada dia mais mortes, mais desgraça. Estes 2 anos foram uns anos muito complicados, porque não foi só a pandemia, não foi só a perda de atores, personalidades, famosos, família, amigos que perderam a vida por causa desta pandemia ou por causa de outros motivos qualqueres, mas principalmente por causa da pandemia que matou milhões de pessoas. Não só por causa disso, mas também por outros desastres que houve, explosões. Só houve desgraça, só houve assuntos. A cada semana era um assunto novo. A cada mês era outra coisa. Há pouco tempo o barco que ficou encalhado lá naquele rio que fica entre a África e coisa para vir para aqui, para o meio da Europa. A cada semana acontece outra coisa má relacionada a outro assunto. Parece que estamos a ser castigados pelos nossos erros. Deve ser a natureza a revoltar-se contra nós de tanto matarmos-a. De tanto estarmos a matar o nosso planeta. Mas isso é só uma teoria, né? Como já fiz aquele vídeo de teoria. A teoria até era que foi a China que criou para matar a população. Outra era o 5G que formou esta pandemia. E hoje em dia tenho 5G no meu telefone. Mas muitos ainda são contra o 5G. Mas eu já usei 5G. Whatever. Mas é muito complicado este tema. Há muitos temas em embragir. É muitas perdas. Há um tempo atrás, este mês ainda, uma perda no Brasil por complicações por causa do Covid foi um ator muito famoso, o Paulo Gustavo, que perdemos, que ele era um ator muito engraçado, foi uma grande perda, mas não só ele, como outros atores que não me estão a vir à cabeça, que perderam a vida, que a família perdeu a pessoa, tipo, filhos perderam pais, perderam avós, perderam mães, perderam amigos, perderam tios, avós, por causa desta pandemia. É uma coisa que nós nem conseguimos ver. Se fosse um monstro, um objeto que estivesse ali
a matar-nos, mas não, é uma coisa tão invisível que nós não conseguimos ver a olho nu. Nós não conseguimos vê-lo. Uma coisa que sigilosamente entra em nós e mata-nos. Causa inúmeros problemas em nós. É melhor ficarmos por aqui que o podcast de hoje chegou a um ponto bastante pesado. É isso, pessoal. O podcast de hoje foi este. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem o que fazer se gostaram. Não vou estar aqui a dizer todas as coisas. Façam o que quiserem. Estes vídeos é mais para falarmos. E não para estar aqui a pedir subscreverem-se. Mas subscrevam-se, é claro. Ok, acabei de pedir. Mas então, pessoal, o podcast deste foi hoje. O podcast deste foi este. Quê? O podcast de hoje foi este. E espero-vos no próximo. Fui.